Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cícero, pulando de Geografia, para a gente agora falar sobre mais um assunto ligado ao território brasileiro. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Complexo do Nordeste. A gente vai abordar as características, as sub-regiões, os projetos de valorização, que vão ser muito importantes para os seus estudos, sobretudo as provas militares. Mas se você também for fazer prova de vestibular, esse conteúdo ele é muito recorrente também. Afinal, a região Nordeste é uma das regiões mais importantes que nós temos no nosso Brasil. A gente fala do período colonial, a sua relevância muito grande como sede do poder econômico e político do Brasil por um longo período, por um grande momento. A gente fala também da importância após o século XX e XXI, sobretudo para a questão do turismo, para a produção, seja pecuária, seja produção industrial, enfim, gente, a gente tem muita coisa para poder falar sobre a região Nordeste. Um detalhe importante aqui sobre essa aula, antes de começar, é que eu estou gravando essa aula no meio do carnaval, ou seja, está tendo um bloco passando aqui pelo lado e eu estou aqui gravando essa aula para você. Então, olha só que parada maneira. Do mesmo jeito que você aí não está aproveitando um possível carnaval futuro, eu também não estou aproveitando. Mas cá para nós eu vou aproveitar já quando acabar de gravar esse vídeo. Brincadeiras à parte, então vamos começar a falar sobre o Complexo Nordeste, abordando primeiramente as suas características gerais. Coloquei aqui que o Complexo Nordeste vai ser formado por 9 estados. Quando a gente fala da divisão regional segundo o IBGE, que é o órgão mais importante que fez ali a classificação regional do Brasil e também, claro, vai ajudar a levantar dados, elaborar estatísticas para fins de planejamento de cada uma dessas 5 regiões que nós temos, o Nordeste ele vai ser composto por 9 estados. São eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Grande Bahia. 9 estados compõem a região Nordeste, segundo o IBGE. Mas nessa aula de agora nós vamos abordar o Complexo Nordeste. Estou falando do Complexo Geoeconômico do Nordeste. E dessa forma nós vamos incluir também o Norte de Minas Gerais. Por quê? O Norte de Minas Gerais ele vai ter uma característica tanto natural quanto também socioeconômica que inclui-se muito dentro do planejamento que será executado da região Nordeste. Então, dessa forma, essa área do estado de Minas Gerais vai ser estudada junto a esse complexo. Por isso que, na totalidade, nós teremos 10 estados completando esse complexo geoeconômico do Nordeste. Os 9 estados da região Nordeste, segundo o IBGE, mais o norte do estado de Minas Gerais. Show de bola? Pegou aí a fita? Segundo ponto importante, olha só, ele teve uma grande relevância no período colonial. Eu coloquei aqui, ó, importância central no período colonial. Não significa que hoje o Nordeste não seja importante, longe de mim falar isso. Até porque o Nordeste é importante para a produção agropecuária, para o turismo, é importante também os seus dados históricos, beleza. Hoje nós temos o Nordeste, ele novamente voltando a protagonizar uma importância muito grande no cenário brasileiro. Mas lá no período colonial a gente tem que ver que essa região era a região central do Brasil. Isso se dá muito pela produção canavieira. Nós vamos ter o Nordeste tendo a sede do nosso governo geral, que vai ser em Salvador, e a maior parte da produção da cana-de-açúcar vai se desenvolver exatamente no litoral nordestino. Afinal, os portugueses chegaram aqui no litoral nordestino e encontraram um solo muito favorável, que é o solo Massapê. Além, é claro, de um clima tropical, um clima úmido, um clima que tem a presença da maritimidade que vem do Oceano Atlântico, enfim, as condições favoráveis para o plantio da cana-de-açúcar. E foi exatamente por conta dessa economia açucareira que o Nordeste vai ter uma grande relevância no período colonial. Entretanto, ainda no período colonial, nós vamos observar um declínio econômico após o fim da economia açucareira. Perceba que eu coloquei esse fim entre aspas aqui, porque a economia açucareira, de fato, ela não terminou, ela não parou de agir na região Nordeste. Até os dias de hoje, a cana-de-açúcar é plantada nos estados de Pernambuco, no estado de Alagoas e em outros também dessa região. Entretanto, quando eu falo o fim do ciclo, o fim da economia açucareira, é quando o açúcar deixou de ser o principal produto brasileiro da nossa economia, da nossa pauta da economia colonial. A gente vai ter um declínio do açúcar em função da concorrência com os holandeses. Aí o preço do açúcar e também a qualidade da cana-de-açúcar brasileira vão ser muito mais discutidas e fatalmente esse produto vai entrar em declínio, vai entrar numa desvalorização. Entretanto, o Nordeste continua produzindo açúcar, mas o eixo econômico do Brasil
ele vai se alterar. Ele passa a ser agora o centro-sul do Brasil, comandado sobretudo pelas áreas de produção aurífera, em Minas Gerais, em Goiás e também no Mato Grosso do Sul. E também a capital, que o Rio de Janeiro, começa a ser a grande sede do nosso poder político, deixando de ser Salvador no estado da Bahia. Então, por conta desse declínio da economia açucareira, nós vamos ter a região Nordeste começando a entrar num processo de abandono por parte exatamente do Estado, no primeiro momento português e posteriormente do Estado brasileiro. Show de bola! Isso vai ser um ponto crucial para quê? Para a gente enxergar uma necessidade de projetos de valorização econômica do Nordeste. Até porque, se foi uma região que entrou em declínio econômico, não será uma região muito atrativa do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de subsistência, vai ser muito complicado. Fora que também temos o problema da seca na região Nordeste. Então, nós temos grandes desafios, tanto naturais quanto também socioeconômicos, nessa região que vão repelir muita gente. O Nordeste foi uma área de intensa emigração, ou seja, saída de pessoas ao longo da história. Então, assim, por conta disso, o Estado vai necessitar de estimular o desenvolvimento para essa região, sobretudo no século XX. Então foi por isso que eu coloquei aqui, gente. O Estado ele vai ter a necessidade de fazer com que a região Nordeste comece novamente a receber investimentos. Até porque, se não tivesse esse estímulo por parte do Estado, nós teríamos cada vez mais fluxos migratórios intensos em direção a outras regiões do Brasil. Para você ter uma ideia, os nordestinos migraram para o Centro-Sul, nas regiões do Sudeste, do Centro-Oeste, migraram também para a Amazônia, lá na grande região norte que nós temos. Os nordestinos eles entraram num processo emigratório muito intenso ao longo da história. Então, o Estado ele vai ter que investir, ele vai ter que gerar recursos justamente para atrair o capital para essa região no século XX. Nós identificamos também contrastes internos dentro da região Nordeste. De todas as regiões do Brasil, o Nordeste é aquela que é menos homogênea. Nós vamos ter uma diversidade muito grande nessa região, tanto do ponto de vista natural, quanto do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social. Cara, só de questão natural no Nordeste, eu vou ter tanto clima úmido quanto clima seco. De questão natural, eu vou ter vegetações de grande porte, vegetações de florestas e vegetações de bem pequeno porte, como é o caso do Cerrado, como é o caso da Caatinga. Ou seja, a região Nordeste ela vai ter uma grande diversidade do ponto de vista natural. E também econômica, porque nós temos um contraste de um litoral bem desenvolvido com um interior que é pouco desenvolvido. Dessa forma, o Nordeste ele não pode nunca ser estudado de maneira homogênea. E por conta desses contrastes internos, o Nordeste vai ser subdividido em 4 regiões internas, que são elas: a Zona da Mata, aqui em verde, o Agreste, em cor de abóbora, o Sertão, aqui toda essa faixa em vermelho bem grande do Nordeste, e o Meio Norte, que vai ser uma área já de transição para o Complexo da Amazônia. Então a gente percebe que dentro da região, dentro do Complexo do Nordeste, nós vamos ter que dar uma nova divisão para poder estudar as sub-regiões por conta desses contrastes internos que temos dentro desse maravilhoso complexo. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então a gente vai começar a falar das sub-regiões nordestinas agora. A gente fala da Zona da Mata. A Zona da Mata vai ser a área que compreende o litoral da região Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Olha o meu mapinha aqui, ó, do Rio Grande do Norte até o sul do estado da Bahia. Uma faixa bem grande, uma faixa bem extensa do nosso litoral nordestino. Essa área, historicamente, vai estar ligada à economia açucareira, aonde eu vou ter a formação das elites ligadas ao açúcar. Eu vou ter uma série de latifundiários que vão acabar se beneficiando, sobretudo nos estados de Pernambuco e também da Bahia. As elites açucareiras vão ser donas de grandes extensões de terra que nós vamos denominar latifúndios. E isso não vai ser uma coisa muito boa, porque essas elites elas vão inclusive ter o controle não só sobre a economia, mas também a política nessa região. E claro, quando você sabe que a elite se envolve na política, os interesses sociais, os interesses da população, eles ficam em terceiro, em quarto, em quinto plano, porque primeiro vem os interesses da própria elite. Isso vai ser um gravíssimo problema que nós vamos ter dentro dessa região. Outro ponto importante, gente, atividades paralelas. A cana-de-açúcar foi a atividade
principal e subsidiou algumas atividades paralelas que foram acontecer na Zona da Mata. Sobretudo no estado da Bahia, eu vou ter o cacau e também vou ter o tabaco, duas importantes atividades. Mas é claro que não é só isso que era produzido na Zona da Mata, mas são os produtos que nós vamos dar grande destaque aqui nesse vídeo, aqui nesses estudos sobre esse importante complexo, essa importante sub-região do Nordeste. Beleza, o bioma que nós vamos ter na Zona da Mata é a Mata Atlântica, o nome, Zona da Mata, Mata Atlântica, que se desenvolve num clima úmido, que a gente pode chamar de tropical úmido ou de tropical atlântico. E também, em alguns casos, a gente pode chamar de litorâneo úmido. Esse clima ele vai ter chuvas que são bem distribuídas ao longo de todo o ano e vamos ter também a interferência da massa polar atlântica no inverno, que vai provocar chuvas frontais nessa região. Com tanta umidade, nós vamos ter essa grande floresta de Mata Atlântica que se desenvolveu ao longo do nosso litoral, não só nordestino, mas também o litoral brasileiro e parte do nosso interior. É importante que você lembre que a Mata Atlântica vai ter um importante produto que, antes da nossa ocupação, vai ser muito relevante para os portugueses, que é o pau-brasil. E o pau-brasil se desenvolve nesse tipo de bioma em específico. Destacamos que a Zona da Mata tem o maior desenvolvimento industrial e socioeconômico, já como um legado do passado, porque foi uma área de intensa ocupação, foi uma área de grande prestígio, grande desenvolvimento. As indústrias também vão se concentrar muito na Zona da Mata. E claro, a indústria gera trabalho, trabalho necessita de mão de obra, as pessoas elas vão migrar para a Zona da Mata. Sejam pessoas que vêm de outras regiões para a Zona da Mata nordestina ou pessoas que vêm das próprias sub-regiões do interior, que migram para a Zona da Mata em busca de melhores condições de vida e também subsistência. Fica aqui comigo, metrópoles, cidades polos que nós vamos destacar na Zona da Mata nordestina serão Recife, em Pernambuco, e Salvador, no estado da Bahia. Vamos destacar que essas cidades, elas sempre tiveram um turismo que foi muito legal, que sempre se beneficiaram muito dessa atividade. Mas no século XXI, por causa das políticas de valorização do Estado no século XX, e também o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da informática, o desenvolvimento dos meios de informação, o turismo ele vai crescer muito na Zona da Mata Nordestina. Afinal, quem não quer ir para o litoral nordestino, curtir aquela prainha, curtir aquelas comidas típicas, curtir todo o calor do povo nordestino? Ô, beleza! Queria estar lá nesse momento. Então, gente, essas são as características da nossa Zona da Mata Nordestina. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre o Agreste. O Agreste, a primeira classificação dele que a gente pode citar é a transição para o interior. Vai ser uma área transitória, que vai da Zona da Mata litorânea para o sertão nordestino. Perceba aqui, ó, eu vou ter exatamente toda essa faixa do Agreste sendo uma área de transição natural e também transição socioeconômica. Olha só, vamos destacar o seguinte, essa transição para o interior vai ser até mesmo do ponto de vista natural entre os biomas. Eu vou ter na Zona da Mata a Mata Atlântica e no sertão eu vou ter a Caatinga e é exatamente o Agreste que fica nessa área transitória. Quer ver outra coisa? Na questão climática, na Zona da Mata eu tenho um clima úmido e no sertão eu tenho um clima seco que vai ser o nosso semiárido. Então você já percebe que o Agreste transita essas duas importantes sub-regiões do Nordeste, que é a Zona da Mata e o sertão. Vamos entender o porquê já já. Olha só, historicamente o Agreste vai estar ligado a pecuária extensiva e também a policultura. Diferente da Zona da Mata, que foi dividida em grandes latifúndios, grandes extensões de terra, o Agreste ele foi subdividido em pequenas extensões, que a gente pode denominar como minifúndios. Minifúndios é a menor extensão, são as menores extensões de terra que nós temos no campo. E esses minifúndios eram utilizados para justamente promover a produção mais diversificada, que tinha como principal objetivo a subsistência. Então, por isso que a gente diz que, enquanto que a Zona da Mata foi utilizada para aqueles sistemas de plantation da economia açucareira, produção em larga escala para o mercado externo, o Agreste já foi uma área que se dedicou à produção que vai abastecer o mercado interno. Até os dias de hoje, o Agreste ainda é uma sub-região que vai se beneficiar do abastecimento à Zona da Mata Nordestina. Daqui partem também trabalhadores. Muitas pessoas vão para a Zona da Mata sazonalmente para poder conseguir a sua subsistência,
claro, entrando em determinados ramos e atividades de trabalho. Show de bola! Daqui eu posso destacar também importantes centros urbanos, que são Feira de Santana, como exemplo, Campina Grande, outro exemplo, Caruaru, eu coloquei aqui como exemplo, que são as capitais do Agreste. Lá eu vou ter muita comercialização de produtos, sejam agropecuários ou seja até mesmo produtos artesanais, que vão ter esse foco para o mercado interno. As capitais do Agreste estão crescendo muito, são as novas metrópoles, são aquelas cidades que tiveram um crescimento muito favorável a partir ali, sobretudo, do século 20 e 21. Finalzinho do século 20, já no século 21. E destacamos aqui o Planalto da Borborema, que vai ser um relevo natural que nós temos no Agreste. O Agreste, gente, é composto por vários planaltos, dentre eles o Borborema. O Borborema vai ser um planalto importantíssimo porque ele vai ter a finalidade, por assim dizer, ele vai ter como característica impedir que os ventos úmidos que vêm do litoral ultrapassem e cheguem até o interior. Então, justamente, é como se fosse uma área que barra os ventos úmidos, que também podemos chamar de área de barra-vento. Então, os ventos úmidos, eles tentam soprar em direção ao interior. Quando eles chegam no Agreste, nós temos vários planaltos, dentre eles o Borborema. A chuva, ela se forma nessa área do planalto, quando o vento ele tenta ultrapassá-lo, e, consequentemente, a chuva ela vai acontecer no Agreste, e quando ultrapassa para as áreas do interior, os ventos já não estão mais úmidos. Então, automaticamente, essa transição natural que a gente abordou no primeiro momento é justamente por conta desse planalto da Borborema, que vai ser uma área onde vai se formar vários brejos, exatamente por conta dessa formação de chuvas muito intensa. Mas ainda não acabou não. Você, por acaso, está ouvindo falar sobre o Agreste, o que ele implica no interior, e é aí que a gente entra no sertão nordestino. O sertão nordestino vai ser uma área conhecida como Polígono das Secas. E essa área de Polígono das Secas vai ser exatamente utilizada, uma delimitação por parte do Estado, para ser uma área de planejamento econômico e social. A gente vai ter o Estado intervindo nessa região com o objetivo de tentar minimizar o impacto da seca. Um exemplo que a gente vai falar posteriormente vai ser a criação de alguns órgãos, que são a IFOX e também a DENOX. Fica aí que já a gente fala um pouquinho sobre esses órgãos. O sertão nordestino vai ser uma área que tem um clima semiárido, que é o clima mais seco do território brasileiro. Se você não acredita, repara aqui o meu climograma que eu botei aqui nessa aulazinha para você visualizar o índice pluviométrico, essas colunas aí que você está vendo embaixo, bem lá embaixozinho, bem modestas, as chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano. O fator, você já sabe, né? Um deles, o Planalto da Borborema. E exatamente por conta desse clima semiárido que eu tenho o meu bioma da Caatinga. Bota uma imagem da Caatinga que você está visualizando a presença dessa vegetação exclusiva do Brasil. Anota isso no seu caderno, composta sobretudo pela presença de xerófilas, vegetações cactáceas, ok? Mandacaru e o xique-xique são dois exemplos dessa vegetação. Repara aqui, ó, baixo desenvolvimento e também baixa densidade demográfica. Embora o sertão seja uma grande área, como você está vendo naquele desenho dali, a densidade demográfica é muito baixa. A população não se distribui bem por essa região. E você sabe que a questão da seca tem muita relevância para justificar exatamente essa ocupação do sertão nordestino. É uma área que, por vezes, por conta da falta de chuvas, as pessoas precisam emigrar, precisam se deslocar e trabalhar como boias frias em outras sub-regiões do Nordeste, como é o caso do Agreste e também da Zona da Mata. Porque por conta da falta de chuvas, isso acaba dificultando e muito a presença da agropecuária para a subsistência na região. O sertão nordestino, gente, é uma área que a gente pode dizer que historicamente vai estar ligada à produção pecuária, por causa da presença de grandes áreas que fatalmente vão favorecer a prática da pecuária extensiva, mas também destacamos aqui o algodão, que ao longo ali dos séculos 18 e 19 será um produto importantíssimo para a região Nordeste. O algodão ele vai formar algumas elites ligadas também à produção algodoeira. E essas elites vão se fortalecer muito, sobretudo, da venda do algodão para a Europa. Bom, os Estados Unidos era um país que tinha esse tipo de fornecimento de algodão para a Europa. Sendo que, com a Guerra de Secessão que aconteceu dentro do território entre o norte e o sul dos Estados Unidos,
a produção algodoeira caiu bastante. E coube a quem? Ao Brasil fazer esse tipo de produção para abastecer a Europa. Então isso fortaleceu muito as elites sertanejas, as elites ligadas à produção de algodão no sertão nordestino. Destacamos alguns estados importantes, como é o caso do estado do Maranhão, o estado do Piauí e também parte do sertão da Bahia. Beleza? Agora, a gente vai ter que observar o seguinte, que atualmente nós temos o desenvolvimento da fruticultura irrigada, que vai acontecer sobretudo próximo ao Rio São Francisco. Esse tipo de fruticultura irrigada é um exemplo de uma das modernizações que aconteceram na agropecuária nordestina. Mas a gente tem que lembrar que o Nordeste não foi uma região que cresceu de maneira homogênea. Então essa atividade moderna, né, que usa muita tecnologia e muito capital, nada mais vai ser do que um enclave, vai ser uma área isolada dentro da região nordeste do Brasil. A fruticultura irrigada ela vai acontecer no sertão nordestino e vai favorecer duas importantes cidades no seu crescimento, que são Petrolina e também Juazeiro. E agora que você ficou por aí até terminar o sertão nordestino, a gente entra no meio norte. O meio norte vai ser essa área toda aqui em azul que vai ocupar partes do Piauí e também o estado do Maranhão. Vamos destacar o meio norte sendo uma área de transição para a Amazônia, porque ali mais a oeste do estado do Maranhão eu vou ter a floresta amazônica e mais a oeste do estado do Maranhão eu já tenho a fronteira, ou melhor, a divisa com o estado do Pará. E dessa forma nós vamos ter um destaque muito importante para a mata de cocais. A mata de cocais, se você já viu o nosso conteúdo de vegetação, vai ser uma vegetação que desenvolve palmeiras esguias, como é o caso do babaçu, a carnaúba e também do buriti. Provavelmente você está observando aí essa imagem maravilhosa na sua tela e você está conseguindo identificar a mata de cocais. Pois bem, essa mata de cocais é muito importante para a subsistência nessa região do meio norte. O extrativismo vegetal vai ser ali uma forma de a economia ela conseguir crescer por parte da subsistência dos seus trabalhadores. Mas temos que destacar também na região do meio norte o avanço da soja no final do século XX, numa região que a gente vai conhecer como Mato Piba. E quando a gente fala do Mato Piba, a gente está incluindo dois importantes estados que estão no meio norte, que são o estado do Maranhão e também o estado do Piauí. Nós temos ali a fronteira agrícola avançando para o meio norte e favorecendo exatamente esse tipo de produção mais moderna, mais um enclave moderno dentro do complexo do Nordeste. Pois bem, agora que você conheceu como que o Nordeste ele vai se subdividir, nós vamos falar um pouquinho sobre os planos de desenvolvimento por parte do Estado que tiveram uma motivação importante para fazer com que o Nordeste recebesse investimentos. Sejam eles investimentos do ponto de vista para melhorar a condição social ou até mesmo para atrair o capital privado para essa região. Atraindo capital privado, automaticamente eu tenho a geração de empregos. Tendo a geração de empregos, eu atraio pessoas. Atraindo pessoas, eu atraio serviços. E, consequentemente, a economia da região ela tende muito a crescer. Vamos dar o destaque inicial aqui para dois importantes órgãos que foram criados. Em 1909, a IFOX, Instituto Federal de Obras contra as Secas, que depois vai ser transformada a DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O objetivo da IFOX, no primeiro momento, era fazer projetos que pudessem minimizar o impacto da seca no sertão nordestino. Então eu coloquei aqui, a IFOX e a DENOX, ambas tinham essa preocupação em fornecer investimentos para conter os efeitos das secas. Como que eu contenho os efeitos das secas? Construindo barragens, poços, açudes. São formas de você conseguir, claro, levar água ou armazenar água para essa sub-região. Entretanto, esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa, ela favoreceu muito aos grandes proprietários, porque eles se beneficiavam dessas construções para poder valorizar as suas propriedades. E a população de baixa renda, ela ficava na merda. Automaticamente a gente pode perceber que isso é parte de uma política hidráulica que tinha como objetivo favorecer as elites sertanejas. E isso não pega nada bem. Nós vamos dar um nome importantíssimo que vai ser a indústria da seca. A indústria da seca vai ser exatamente essa série de empresários, essa série de grandes latifundiários que se usam exatamente da condição da seca do Nordeste para conseguir fazer os seus interesses valerem a fim de receber mais investimentos por parte do Estado. A IFOX hoje em dia não existe mais, tendo sido substituída em 45 pela DENOX.
a Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A ideia da DENOX foi uma forma de você fornecer profissionais mais qualificados para que pudessem atuar nessa região. Então eu vou ter uma série de pesquisas e dados científicos sendo elaborados para poder fazer a liberação desses recursos para essa região. Show de bola? Belezinha? Olha só, outro ponto importante, o Banco do Nordeste. Fundado em 1950, vamos fazer aqui uma pequena observação, na década de 1950, no governo do Getúlio Vargas. O Banco do Nordeste nada mais vai ser um órgão que vai financiar investimentos privados na região. Se você quiser um empréstimo, quiser abrir um negócio, abrir uma produção, abrir uma indústria na região Nordeste, você tem o financiamento do Banco do Nordeste exatamente para facilitar e te estimular a investir nessa região. Show de bola? O Banco do Nordeste, ou BNB, existe até os dias de hoje e tem também esse tipo de finalidade. GTDN vai ser o Grupo de Desenvolvimento do Trabalho do Nordeste, ou melhor dizendo, Grupo de Trabalhadores para o Desenvolvimento do Nordeste. A legenda apareceu aqui certinha, Grupo de Trabalhadores para o Desenvolvimento do Nordeste. Nada mais vai ser do que um grupo de pessoas e vários órgãos que vão se juntar exatamente para cobrar melhorias nas condições da região. Dentre elas, nós temos aqui a modernização, claro, para o campo ele começar a receber mais investimentos e conseguir produzir junto ao Centro-Sul, e também eles vão cobrar a reforma agrária, que vai ser uma medida que visa redistribuir as propriedades do campo que estão improdutivas. Esse tipo de medida que vai ser criada vai ser um impulso para o desenvolvimento de um órgão importantíssimo que vai ser a SUDENE. E exatamente a SUDENE que a gente aborda a partir de agora, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Fundada em 1960 no governo do Juscelino Kubitschek, vai ter uma finalidade específica que vai ser conceder incentivos fiscais para o capital privado e fatalmente atrair ali o desenvolvimento para a sua região. A SUDENE deu tão certo, mas tão certo, que depois os governos que vão suceder o Juscelino Kubitschek vão começar a fazer vários órgãos para desenvolvimento, como vai ser o caso da SUDAM e também o caso da SUDECO e da SUDESUL. Então vai ser uma medida de o Estado conseguir planejar um desenvolvimento para determinadas regiões do nosso país. Regiões essas que não cresceram de maneira espontânea, tal como a região Sudeste, ok? Nós vamos ter a SUDENE sendo um órgão público, que, claro, você sabe que como todo órgão público, tem problemas com o caso da corrupção. Mas, a ponto de a gente pensar no Nordeste, a SUDENE vai ter uma grande relevância. FINOR, Fundo de Investimentos do Nordeste. A ideia da FINOR, criada na década de 70, é financiar qualquer transnacional que quisesse ir para a região Nordeste. Quando a gente fala de transnacional, a gente fala de empresas que têm como sede outros países e atuam em mais diversos países do mundo. Um exemplo foi a Nestlé, que se direcionou para essa área por causa dos investimentos, por causa desse fundo que vai ser a FINOR. A FINOR ela vai entrar em declínio e ela não existe mais hoje, tendo sido substituído pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Mas um legado importantíssimo que a FINOR teve foi exatamente a criação do Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Nós vamos ter ali uma área de produção muito intensa no recôncavo baiano, nessa bacia sedimentar de petróleo aqui no Brasil. Só lembrando para você, dando um spoilerzinho da aula de fonte de energia, que o recôncavo baiano vai ser um exemplo de produção no continente e não no oceano. Ou seja, uma produção que a gente chama de onshore, beleza? Fica aí com a gente. Olha só, CVSF que vai se transformar depois em Codevasf. CVSF é a Companhia de Valorização do São Francisco e a Codevasf vai ser a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Na teoria, esses órgãos eles vão ter a mesma finalidade, que vai ser valorizar a bacia do Rio São Francisco. Na prática, a Codevasf ela vai além e ela vai promover medidas muito mais abrangentes para o Rio São Francisco. Vamos destacar aqui a valorização nessa área do São Francisco, mas que também será estendida para o Parnaíba. Então nós vamos ter principalmente a região do São Francisco sendo atendida. Entretanto, a bacia do Parnaíba, a partir dos anos 2000, também vai ser incluída nessa área de planejamento. Vale destacar o seguinte, projetos de irrigação, infraestrutura, também a construção de estradas vão ser a finalidade da Codevasf e anteriormente a
Companhia de Valorização do São Francisco, a CVSF. Mas também a construção de escolas, hospitais, também estava tudo isso na pauta, estava tudo isso na prática e, consequentemente, vai ser uma forma de você valorizar a bacia de São Francisco. Dentre os principais projetos da Codevasf, nós vamos ter a ideia da produção de frutas, que a gente viu anteriormente, vai estar ligada ao sertão nordestino, mas também o projeto de transposição do Rio São Francisco, que tem o objetivo de levar as águas desse rio para abastecer rios que são temporários dentro da região Nordeste. Agora, vale também ressaltar uma parada que é muito importante, o seguinte, é que a área de atuação da SUDENE para valorização de todo esse complexo, ela vai se estender além do norte de Minas Gerais, mas também para o norte do estado do Espírito Santo. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido, espero que você tenha conseguido pegar todas essas explicações, volte quantas vezes for necessário. Tentei explicar bem rapidinho essa última parte, que era justamente para o vídeo não ficar muito longo. Dito isso, fica com a gente. Se gostou, dá o like. Um grande abraço. Oi?